Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já dê seu joinha aqui no início, tá bom? Para me ajudar no engajamento do canal. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, pessoal, eu vim trazer um vídeo especificamente para a lua nova que nós teremos neste mês. Eu parei absolutamente tudo que eu estava fazendo, porque eu olhei para esse Júpiter fazendo parceria com essa lua nova desse ano, e eu falei, gente, essa lua nova em Câncer. E eu pensei com os meus botões, cara, eu não posso deixar de fazer um vídeo especificamente para essa lua nova em Câncer. Vocês conseguem entender que já fazem 12 anos que nós não temos uma lua nova em Câncer, ou seja, uma lua domiciliada com a coparticipação de Júpiter. Então, um Júpiter exaltado ainda por cima. Então eu precisei muito trazer aqui esse roteiro de vídeo muito rapidamente para trazer insights poderosos para vocês nessa semana de lua nova. E recentemente eu andei pensando também em trazer vídeos semanais falando sobre as fases da lua que nós teremos. Então, ao invés de eu trazer um único vídeo sobre previsões do mês, cujo vocês já estão acostumados, e eu inclusive falei, se eu não me engano, dessa alunação nas previsões do mês de junho, eu começaria a trazer essa nova forma de gravação de vídeos, falando sobre o mood semanal e principalmente sobre a fase da lua daquela semana e como que a gente vai ter os moods diários, porque daí eu iria falar somente desses 7 dias subsequentes. Então, decidi trazer aqui esse vídeo sobre a lua nova em Câncer com a participação de Júpiter, também justamente para ver como é que vocês aceitam esse vídeo, ok? Então será o primeiro vídeo teste, eu espero que vocês gostem e vamos agora para a simbologia, né, desse lindo trânsito que está acontecendo no céu. Primeiro e o mais importante de tudo, vocês já devem saber que neste mês nós tivemos a entrada de Júpiter em Câncer. E se você ainda não sabe sobre este feito do céu, você com certeza não assistiu meu vídeo sobre previsões de junho, então eu aconselho fortemente você ir assistir este vídeo também. Mas Júpiter entrou em Câncer neste mês, e isso já não acontece há 12 anos, desde 2013. Na época, nós tivemos também uma alunação em Câncer, ou seja, o Sol e a Lua se encontrando em Câncer, formando ali a lua nova do mês, e também tinha Júpiter dentro dessa configuração lá em 2013, porém ele estava bem afastadinho da lua nova, estavam com outros trânsitos no céu também, como a Lilith participando dessa configuração, então a gente entende que é um céu muito parecido, mas ainda é um céu diferente. E o meu ponto com toda essa simbologia é que nós estamos passando pela semana mais fértil do ano inteiro. E muito provavelmente desde os últimos anos até então, porque naturalmente o signo de Câncer já é esse signo que fala sobre a fertilidade, sobre a qualidade de gerar a vida e de tomá-la também. E nós vamos ter a participação de um Júpiter que traz abundância e expansão para todos os significados dessa alunação canceriana, que automaticamente reflete aqui na nossa fertilidade, certo? Ainda mais sendo uma lua nova, que é na época que nós plantamos aquilo que nós desejamos colher daqui a alguns meses. Então entendam que tudo onde vocês colocarem a mão, ou a forma como vocês vão se comportar nessa semana de lunação canceriana com a participação de Júpiter, será colhido lá em janeiro, quando nós tivermos a lua cheia no signo oposto, que seria Capricórnio. Então, lá em janeiro de 2026, nós vamos colher tudo que nós estivermos plantando agora. Então, se nós estamos plantando coisas positivas, karmas positivos para a nossa vida agora nesta semana, nós também vamos colher esses karmas positivos lá em janeiro de 2026.
assim como os negativos também. Então, como nós vamos lidar com as situações que nos são impostas essa semana, principalmente essa semana, mas o resto do mês inteiro em Câncer também, serão muito importantes para a gente entender como que a nossa vida vai fluir depois nos próximos meses, ok? E dito isto, vamos então para a simbologia dessa alunação canceriana. E eu falei bastante, inclusive, sobre isso a respeito no vídeo de previsões de junho. Eu falei bastante sobre essas possíveis manifestações. Inclusive, gente, na minha vida mesmo, isso aconteceu de uma forma muito inesperada, inclusive, mas vamos lá. A lua nova em Câncer é esse momento de renovação emocional. É um momento de um plantio energético. E quando a gente pensa na simbologia de Câncer, a gente pensa na simbologia da família, das emoções, dos sentimentos e das memórias. Então, muito provavelmente, essa semana pode acontecer algo muito literal nesse sentido. Pode ser que a gente se reconecte com a família, com o lar, com sentimentos antigos, com pessoas do nosso passado, às vezes até mulheres do nosso passado. Às vezes não necessariamente a gente encontra com essas pessoas, mas a gente resgata nas memórias, a gente lembra dessa pessoa ou a gente sonha com essa pessoa. É um momento perfeito, muito propício para a gente curar muitas emoções herdadas, de todas as memórias e padrões emocionais herdados da família, de coisas que nós não queremos que isso reverbere na nossa vida adulta. Então, caso você sinta que essa semana está sendo uma semana onde você constantemente tem comportamentos que você percebe que isso vem da sua família, vem da sua criação, não é algo que você quer continuar reproduzindo, conversa com o universo, sabe? Conversa com Deus, ora, pede auxílio para isso, escreve, manifesta, toma um banho de erva, seja qual for a sua forma de se conectar com sua espiritualidade. Realmente tenha esse cuidado, esse contato de pedir, de solicitar, de se vulnerabilizar para a energia da expansão do universo que você acredita que te rege, sabe? Ai, gente, eu tô até emocionada de tão potente que tá sendo realmente todos esses simbolismos. Eu conto pra mim, já aconteceu muitas coisas assim que trazem muito essa simbologia canceriana e de libertação, sabe? Libertação de sentimentos que não nos levam pra frente, sabe? De rancores que não deveriam estar com a gente, que a gente não deveria querer carregar, sabe? Então é um momento muito sobre isso, de construir essa autossegurança emocional para si mesmo, de você acolher as suas próprias fragilidades, se você não tiver alguém em que você possa também confiar para se vulnerabilizar, para conseguir se abrir, conversar, e de ter um ombro amigo. Então faça esse papel por si mesmo, né? Se você não tem esse acolhimento na sua vida. Mas a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento é ignorar as intuições e os sentimentos. Se você tá sentindo de ir lá e pedir perdão, de ir conversar sobre uma situação que não tá te agradando, vai lá e conversa, sabe? Não fica guardando isso pra si. Se conecta com essa vulnerabilidade canceriana de entender os sentimentos, de ter inteligência emocional de, opa, é isso aqui que tá me incomodando. Vamos conversar sobre isso então? Ao invés de se conectar com a sombra canceriana da infantilidade. De, eu vou bater o pé e fazer birra porque aquela pessoa ela não entende, ela não consegue ler a minha mente, porque que ela não sabe que eu tô emburrada, entendeu? Então, olha que diferença a gente tem aqui nessas duas simbologias. E é aquilo que eu falei no início do vídeo, é sobre a gente querer construir karmas positivos. Então, se a gente fica se infantilizando e tendo atitudes infantis, que seria aquela pessoa canceriana que age como criança e faz birra, a gente vai atrair pessoas assim para nossa vida também. É um espelho, né? A nossa relação com o eu e o outro
sempre será um espelho. E quando a gente adiciona Júpiter dentro dessa equação, a gente pensa absolutamente na expansão de tudo isso. É o planeta da expansão, da sabedoria, das bênçãos e principalmente do crescimento. Então, o que a gente tira disso? É um crescimento, Júpiter, emocional, lunação canceriana. Então, é um novo passo para a gente escolher ter mais inteligência emocional, para a gente escolher fazer e ser diferente. E quando eu falo ser diferente, é ser diferente de nós mesmos. Então, se a gente sente que a gente precisa mudar nesse aspecto, cara, cansei, eu quero ser diferente, eu vou fazer diferente dessa vez. Só para vocês terem uma noção de um exemplo muito próprio meu, foi uma coisa assim que realmente é do fundo do meu âmago, tá, pessoal? Que em 2013, fazendo aqui um exemplo sobre a infantilidade canceriana e a inteligência emocional canceriana, em 2013 eu tinha perdido meu pai, né? Foi um ano em que eu perdi meu pai. Eu era muito pequena também, então ele faleceu muito cedo para mim, para minha trajetória. E isso foi algo que me baqueou muito na época. E eu lembro que eu fui muito infantil, até porque eu também era meio nova, né? Mas eu fui muito infantil em muitos aspectos, sabe? Com a minha mãe, com pessoas ao meu redor. Eu acreditava que as pessoas tinham que entender, sabe? A minha fragilidade, a minha vulnerabilidade. E elas não tinham obrigação de nada, na verdade. E por isso, eu lembro que eu tive muitas atitudes de birra, sabe? Eu não era uma pessoa nada emocionalmente inteligente. Diferente do que tá sendo agora pra mim essa nova passagem de Júpiter em Câncer, porque eu realmente mudei muito a minha forma de ver o mundo, né, de viver a vida. Obviamente estou mais velha também, mais madura, mas tem toda uma questão assim de eu entender com quem que eu fui sacana, de pedir perdão, sabe? De receber esse perdão, que foi muito importante também pra mim nessas 2 últimas semanas da minha vida, e de ter me vulnerabilizado, de ter ido pedir esse perdão pela forma como eu me comportei na época, sobre questões pessoais minhas, etc. E foi muito difícil ir lá e se vulnerabilizar dessa forma, mas olha como o universo te entrega, né, aquilo que a gente espera quando a gente dá o primeiro passo, né, quando a gente dá esse exemplo de querer ser melhor, de querer fazer diferente. E que tem muito essa tonalidade de restauração da fé na vida, dos vínculos íntimos que a gente tem com as pessoas, das pessoas que fizeram parte dos maiores momentos da nossa intimidade, da nossa vida, que às vezes a gente cortou contato com essas pessoas por algum motivo, sabe? E daí a gente se reconecta novamente com um sentimento bom que nós tivemos quando essas pessoas nos acolheram em momentos difíceis. E todas essas questões em relação à forma como a gente se relaciona com o outro e como a gente acolhe o outro também. Que seriam curas profundas ligadas à ancestralidade. E quando eu falo ancestralidade, são até em pessoas que foram sua família e não necessariamente de sangue, tá bom? Então, essa ancestralidade que pessoas que fizeram parte da sua trajetória, da sua história também. E principalmente qualquer figura feminina, mãe, tia, avó, provavelmente vai ter assim alguma questão ligada à mãe ou as figuras maternas na nossa vida em que a gente também vai precisar ressignificar de alguma maneira. E eu já havia falado um pouco sobre isso lá no vídeo das previsões de junho, mas eu decidi reforçar aqui e trazer outras perspectivas agora que a gente está super próximo. Então, quanto mais próximo a gente fica da alunação e de trânsitos específicos, mais insights a gente tem a respeito dele, entende? Então é um pouquinho de tudo isso que eu quis trazer. E a gente também percebe no céu que essa mesma alunação está fazendo uma quadratura com Saturno e Netuno no céu, que é justamente por causa desses dois astros que andam acontecendo muitas coisas bem conturbadas no mundo e na nossa própria vida mesmo também. Todo mundo tem as suas guerras internas, né? Então, com certeza, no dia dessa alunação, ainda mais sendo uma alunação tão potente, num signo tão frágil, a gente vai estar com um sentimento e uma vontade de se acolher, de ficar na própria conchinha, né? Essa simbologia do caracol.
do caracol não, do caranguejo de Câncer. Então a gente vai preferir, às vezes por estar em casa ou por não falar muito com as pessoas nesse dia, e essa vontade de entender esse turbilhão interno que pode estar acontecendo, sabe? E ao mesmo tempo, essa quadratura fala que tudo bem, mas você precisa agir, né? Uma quadratura de Saturno e Netuno em Áries. Então, não importa muito os teus sentimentos agora, porque você tem certos compromissos com a vida. Às vezes precisa ir para o trabalho, precisa tomar alguma atitude, alguma ação muito decisiva nesse dia. E a gente vai ficar com esse sentimento de que você não tem tempo para sentir o que você acha que era certo, sabe? De sentir os teus sentimentos mesmo, os teus insights sobre o que a tua intuição quer que você faça. E é interessante tomarmos um pouco de cuidado também com as projeções que nós realizamos nos outros, na idealização afetiva que nós colocamos em cima dos outros. Mas Saturno, ao mesmo tempo, nessa conjunção, fazendo parte dessa quadratura com alunação, fala muito da frieza também e dos limites que nós temos dentro das próprias relações que nós tentamos nutrir. Porque muitas vezes nossos relacionamentos não são perfeitos como a gente idealiza na prática, né? Uma lua nova pede esses recomeços, mas Saturno em Áries fala muito sobre vai com calma, você precisa de uma certa estrutura para iniciar Áries, essa ação da iniciação, para que você não acabe tropeçando nas coisas também. Às vezes é uma falta de coragem, sabe? Uma paralisia emocional em relação a esses novos recomeços de vida. E daí você fica refletindo, refletindo, você quer sentir a tua intuição primeiro. Porque você tá com medo de errar, você tá com medo de tomar as decisões erradas. E é tudo muito voltado para essa tensão realmente do agir versus a minha intuição, que às vezes não tá muito alinhada com aquilo. Então é um pouquinho da gente entender os sinais do universo nesse dia também. E agora, como prometido, eu vou falar uma frase, uma inspiração para vocês, para cada um dos ascendentes, para vocês entenderem como isso pode reverberar aí na vida de vocês. E uma dica para vocês é aprofundarem a simbologia dessa alunação dentro do mapa astral de vocês, ok? O que que vai acontecer? Vocês que me acompanham, que são inscritos do canal, sabem muito bem que eu sempre coloco aqui embaixo o ascendente versus a casa que vai estar acontecendo aquele trânsito que eu tô abordando no vídeo. Então eu sempre coloco o ascendente versus a casa, porque às vezes em relação ao teu mapa astral pode estar acontecendo em outra casa, mesmo que você tenha aquele ascendente, certo? Então isso já é uma comunicação aqui que eu tenho com vocês no canal. Agora, eu tenho um outro pulo do gato para vocês. Vejam também não só a casa que vai estar acontecendo essa alunação, mas vejam também onde está o regente dessa casa que vai acontecer a alunação. No caso, nós estamos analisando uma alunação no signo de Câncer. Onde está a sua lua no mapa astral? No teu mapa natal mesmo. Então é legal você analisar tanto a casa que está fazendo a alunação, onde você vai receber a alunação, tanto a casa onde você tem a sua lua também. Aqui a gente consegue ter um aprofundamento dessas questões daí, ok? Obviamente, né, se você já for um pouco mais experiente, quiser analisar os trânsitos dessa lua, como que essa lua conversa com o restante do seu mapa astral, quais são as promessas da sua lua de vida, aí a gente consegue ter um aprofundamento maior do que pode reverberar aí para você nessa semana, tá bom? Então, para quem tem ascendente em Áries, nós teremos uma alunação acontecendo na sua casa 4 do mapa astral. E para você seria muito interessante plantar raízes onde o seu coração se sente seguro e acolhido. Acolher o nosso passado aqui vai ser muito importante para que a gente possa construir um novo lar, inclusive. E quando eu falo lar, é muito no sentido literal. Às vezes a gente precisa ressignificar certas coisas dentro de casa para que a gente consiga construir um lar mais acolhedor.
às vezes de acordo com a estrutura da casa realmente, tipo assim, você querer fazer uma reformulação da decoração da sua casa para se sentir acolhido, e às vezes é a forma como nós nos comportamos dentro de casa para começar a construir um lar mais acolhedor. Então é um lar literalmente dentro de você e fora de você. Para quem tem ascendente em touro e terá alunação passando na sua casa 3 do mapa astral, plante palavras doces e diálogos verdadeiros com as pessoas. A cura através dessa alunação vai acontecer nas conversas que você terá nessa semana e nesse mês, que são conversas que acolhem, que são acolhedoras, tanto de você com os outros, quanto dos outros para você. E a partir disso, você começar a fazer um replantio das pessoas cujo você permite fazer parte da sua vida. Para quem tem ascendente em Gêmeos, você terá uma alunação na casa 2 do mapa astral, que inveja! Nossa, sim, se vocês souberem usar essa energia na vida de vocês nesse momento, pode acontecer realmente de vocês encaminharem a vida de vocês assim para um momento muito próspero de vida. E aqui vocês precisam plantar a semente do merecimento, porque a casa 2 é muito essa casa que fala sobre a nossa autoestima e o nosso valor próprio. Como que nós nos comportamos com os outros para que eles enxerguem esse valor que a gente quer projetar também, sabe? E a partir disso, ter bons frutos disso, não só no sentido financeiro, de conseguir promoções, de encantar as pessoas, mas também num sentido das pessoas olharem pra gente com mais dignidade, com mais respeito mesmo. Porque você é digno de uma vida onde os seus dons são reconhecidos e os seus valores são inegociáveis. Para quem tem ascendente em Câncer, terá uma alunação acontecendo na tua casa 1, né, no teu ascendente. É que é muito uma questão de autoafirmação mesmo, né? De você se plantar dentro de solos férteis, aonde você consegue se reconhecer, aonde você é você mesmo, sabe? Onde você honra quem você é de verdade, aquilo que você transparece para as outras pessoas. É um pouquinho de você não se permitir ter que pedir permissão para ser quem você é de verdade. Às vezes é muito uma questão de alguma pessoa estar tentando controlar a forma como você se expressa, ou acha que é melhor que as outras pessoas pensem que você é dessa maneira. É um pouquinho de você ser muito transparente e viver com muita coragem aquilo que você é de verdade e aquilo que você quer transmitir para o mundo mesmo. Para quem tem ascendente em Leão, a gente terá uma alunação acontecendo na sua casa 12 do mapa astral. E este é um momento para a gente plantar um silêncio e uma escuta, de estar dentro desse momento de observação da vida. Se for um dia que você quer chorar, sabe, que você quer pôr pra fora, que você não quer falar muito com as outras pessoas, e se você puder estar em casa nesse dia, fazendo esse recolhimento, seria incrível para você, porque é a partir desse recolhimento que você consegue entender para onde você precisa direcionar a sua vida, sabe? O que é que você precisa ceifar na sua vida para que você consiga ter esse acolhimento das tuas emoções, do teu passado. Porque a casa 12 é essa casa onde a gente reencarna, né, para o ascendente. Então é a última fase desse momento em que a gente precisa aprender algo muito significativo para mudar a nossa perspectiva de vida. Para quem tem ascendente em Virgem, terá essa alunação acontecendo na sua casa 11 do mapa astral. Aqui eu super convido você a plantar os seus sonhos. O que é que você tem dentro do seu coração que você já tá há um tempo assim querendo se direcionar para esse local e querendo fazer essas coisas acontecerem, e você sente esse chamado que esse Júpiter em Câncer pode estar exaltando agora na sua casa 11, falando, cara, você tem esses objetivos aqui que você ainda não colocou o seu direcionamento, a sua energia para esse objetivo, para esse sonho. Por que você não fez isso ainda? No dia da alunação vai ter essas quadraturas com Saturno, que eu mencionei que ainda podem trazer essas tensões, mas é muito sobre você recomeçar
dentro desses novos objetivos, dentro desses novos sonhos, ou sonhos que sempre estiveram ali, mas que a gente nunca deu atenção. Pode ser um dia que você pode se direcionar mais para a família, que a família queira fazer algum tipo de encontrinho também, né? Algum almoço, algum jantar, alguma situação nesse sentido. E é muito interessante que talvez esse sonho seja um sonho em que vai beneficiar não só a ti e a tua vontade de construir esse sonho, mas vai beneficiar outras pessoas também a longo prazo. Luna, fofinha. Para quem tem ascendente em Libra, a alunação estará acontecendo na sua casa 10 do mapa astral. E aqui a dica é para você plantar ações que vêm sendo guiadas pelo seu coração. Vai ter alguma pulguinha, assim, alguma vontade de você fazer algo muito significativo na sua vida, referente à sua carreira, referente à forma como as pessoas te enxergam, referente à tua imagem pública de alguma maneira. Vai ter algo aí no seu coraçãozinho que vai te pedir, né, para execução dessa ação. E ter câncer no meio do céu é justamente essa simbologia de que o mundo também precisa de líderes que cuidam e que auxiliam e que acolhem, e não necessariamente que só estão ali comandando e comandando. Para quem tem ascendente em Escorpião, a gente terá aqui uma alunação acontecendo na sua casa 9 do mapa astral, e aqui a gente vai ter um chamado para plantar novas ideologias, novas perspectivas de vida, a partir de alguma ressignificação em relação ao teu relacionamento com a família. Então parece que a tua relação com a tua família, com a tua mãe ou com figuras maternas que eu já mencionei no início do vídeo, elas serão esses catalisadores para uma nova forma de pensar e de agir e manifestar no mundo. Para quem tem ascendente em Sagitário, nós teremos aí uma alunação na casa 8 do mapa astral, que a gente precisa plantar uma coragem para sentir o que a gente precisa sentir, porque o câncer na 8 sempre é essa configuração que evita o sentimento, que evita precisar passar por uma ressignificação dos sentimentos, aquela pessoa que reprime as emoções na casa 8, né? Então são pessoas que sabem que são emocionais, que são muito rancorosas, inclusive, só que ao mesmo tempo elas entendem sim a importância de dar valor para os sentimentos. É um pouquinho sobre isso, sabe? De você se permitir chorar se você precisar chorar nesse dia, de você ser bem canceriano, sabe? Se conectar com a tua vulnerabilidade, que pode ser algo que a gente sempre evita. Um pouquinho sobre o exemplo que eu dei sobre mim mesma no início do vídeo, né? Porque, para quem não sabe, eu tenho ascendente Sagitário também. Então a nossa regeneração, ela vai nascer daquilo que a gente finalmente deixa morrer e a gente passa por esse processo de luto, dessa morte, dessa situação ao mesmo tempo, porque aquilo já não faz mais sentido na nossa vida, já não acolhe mais a gente. E quando eu falo aquilo, às vezes é um autocomportamento próprio, tá bom? Para quem tem ascendente em Capricórnio, terá uma alunação acontecendo na casa 7, na casa dos relacionamentos, e aqui é um chamado pra gente plantar vínculos com pessoas que estão dispostas a trocar com a gente. Onde tem troca, onde tem cuidado, onde tem acolhimento, onde tem sentimento. Porque os relacionamentos, eles deveriam ser esse abrigo para o nosso afeto, para que as pessoas cuidem da gente da mesma forma que a gente cuida delas. E não quando nós estamos ali tentando nutrir uma relação de pura chantagem emocional. Os relacionamentos devem ser esse meio onde a gente consegue descansar, onde a gente consegue se vulnerabilizar. E se a gente está percebendo nessa semana de lua nova em Câncer, com Júpiter exaltado, que as pessoas não estão dando valor para o amor que a gente entrega para elas, então você já sabe a resposta. Para quem tem ascendente em Aquário, a gente vai receber uma alunação na casa 6 do mapa astral. Aqui é um chamado para a gente plantar gestos diários de autocuidado com o nosso corpo, porque o extraordinário que a gente tanto busca pode estar simplesmente nesses pequenos atos que a gente vai nutrindo com cuidado e com constância diariamente,
que acabam se tornando pequenos rituais, mas que nos nutrem profundamente. E antes de irmos para o melhor ascendente desse zodíaco, para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, de mapa astral, de eletiva ou revolução solar, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E para quem tem ascendente em Peixes, a gente vai ter uma alunação acontecendo na sua casa 5 do mapa astral. E primeiramente, queridos e queridas, cuidado para vocês não engravidarem, tá? Ou se tornarem papais. Vamos sim nos acolher ali com os carinhos das pessoas que a gente ama. Mas vamos tomar cuidado e nos prevenir e nos proteger, tá bom? Caso seja sua vontade, cara, um ótimo momento para você conseguir engravidar é agora. E aqui é um grande chamado para você plantar a alegria sem culpa nenhuma. Se a tua intuição está te mandando para você tomar uma certa decisão que você sabe que vai te trazer muita alegria, muito amor, que é aquilo que você sempre sonhou, sempre quis já faz algum tempo, e por conta da quadratura de Saturno e Netuno em Áries que pode estar acontecendo nesse dia da alunação, a gente às vezes pode ficar se reprimindo, né? Mas, ai, eu tenho esses outros compromissos, eu não deveria querer ir me direcionar para essa outra situação. Mas eu não descartaria, assim, se é algo que vai te trazer muita felicidade. É um grande chamado, assim, pra gente se permitir criar, pra gente se permitir brincar, amar as pessoas, porque a diversão e a felicidade também é uma grande forma de honrar a vida, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comentem aqui embaixo pra mim o que é que vocês acham desse novo modelo que eu propus de vídeo e de séries de vídeos semanais aqui pro canal, se vocês querem realmente esse estilo de vídeo aqui, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.